Imaginem a cena. Estou no altar, vendo meu filho se casar com a mulher que ele ama, quando ela me apresenta aos pais dela e diz bem alto, para todo mundo ouvir: esta é a vergonha da família com a qual temos que conviver. Todos riram, todos. Até que o pai dela ficou branco como papel e sussurrou tremendo: você não é aquela bilionária que comprou minha empresa? Naquele momento, o silêncio tomou conta de toda a igreja. A risada morreu na garganta de cada um deles. E eu? Eu apenas sorri, porque eles não faziam ideia do que estava por vir. Se vocês acham que essa história vai ser sobre uma sogra sendo humilhada, vocês estão muito enganados. Essa é a história de como uma mulher que eles julgaram como vergonha da família mostrou quem realmente mandava ali. E acreditem, as consequências foram muito além do que qualquer um deles poderia imaginar. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esqueçam de se inscrever para mais histórias como essa. Porque o que aconteceu depois desse momento mudou não só a minha vida, mas a vida de todos que estavam naquela igreja. E quando vocês descobrirem quem eu realmente sou e o que eu fiz, vão entender por que algumas pessoas não devem nunca, jamais, subestimar uma mãe brasileira. Meu nome é Margarida Thompson, tenho 65 anos, e durante 40 anos da minha vida, eu vivi na sombra do meu marido genial. Tomás era um homem brilhante, formado em engenharia pelo ITA, que tinha uma mente para números que eu nunca vi igual. Quando nos casamos em 1982, eu era apenas uma professora de matemática de escola pública em São José dos Campos, e ele estava começando uma pequena consultoria de tecnologia no fundo do quintal da nossa casa. Enquanto ele trabalhava 16 horas por dia criando soluções que revolucionaram a indústria automobilística brasileira, eu cuidava de tudo, da casa, das contas, do nosso filho David, que nasceu em 1985, e principalmente dos investimentos que ele fazia com os primeiros lucros da empresa. Tomás tinha uma regra: Margarida, você tem talento para pessoas, e eu tenho talento para máquinas. Você cuida do dinheiro, eu cuido da tecnologia. E foi assim que aprendi, sem faculdade de administração, sem MBA, apenas observando e estudando sozinha como multiplicar cada real que ele ganhava. Comprava ações quando ninguém queria, investia em startups que meus vizinhos achavam loucura e sempre mantive nossa vida simples. Vocês querem saber como simples? Morávamos na mesma casa de classe média em São José dos Campos desde que nos casamos. Eu dirigia um Corsa branco 2008 até o ano passado. Fazia compras no mesmo supermercado há 30 anos. Cumprimentava as mesmas vizinhas. E David cresceu achando que éramos uma família de classe média comum, porque era isso que eu queria que ele achasse. Quando Tomás morreu de infarto há 5 anos, aos 60 anos, ele me deixou não só com o coração despedaçado, mas também como dona de um patrimônio que ele nem imaginava que tinha crescido tanto. Porque enquanto ele se concentrava em criar tecnologia, eu havia transformado os investimentos dele numa fortuna. Uma fortuna que ninguém conhecia, porque eu sempre mantive tudo em sigilo absoluto. Dave se formou em administração na Unesp, trabalha numa multinacional em São Paulo e até hoje acha que a herança do pai foi só a casa onde ele cresceu e uma pequena poupança. Eu nunca contei a verdade porque queria que meu filho construísse a própria vida, que tivesse orgulho das próprias conquistas. Nunca quis que ele fosse aquele tipo de filho de rico que não sabe o valor do trabalho. Quando ele começou a namorar Samantha de Oliveira 2 anos atrás, eu já percebi que aquela menina tinha algo estranho. Ela era bonita, formada em administração pela FGV, falava 3 idiomas, mas havia alguma coisa no jeito como ela olhava para as coisas materiais que me incomodava. Uma vez, quando vieram me visitar, ela comentou sobre a simplicidade da minha casa, de um jeito que... Bem, uma mulher percebe essas coisas. Mas David estava apaixonado, e eu fiz o que toda mãe faz. Mordi a língua e torci para estar errada. Até que chegou o dia do casamento, numa igreja linda em Campos do Jordão, com mais de 200 convidados. A família dela toda ostentando, carros importados na porta, roupas de grife. E eu ali,
com meu vestido simples comprado numa loja do centro de São José, sendo apresentada como a vergonha da família. O que eles não sabiam é que eu não era apenas a sogra simples que eles pensavam. Eu era a mulher que havia salvado a empresa do pai dela 3 anos antes, quando a Oliveira Holdings estava à beira da falência. E eu estava prestes a descobrir que aquela humilhação no casamento foi só o começo do que Samantha e a família dela tinham planejado para mim. Depois daquele momento constrangedor na igreja, quando Roberto Oliveira me reconheceu, a família inteira mudou comigo da água para o vinho. De repente, eu não era mais a vergonha da família. Samantha veio até mim toda sorridente e disse: "Sogra, que mal-entendido terrível! Eu estava brincando, você sabe como é, nervosismo de noiva." Brincando? Gente, vocês viram a cara de desprezo que ela fez quando me apresentou? Aquilo não foi brincadeira. Mas eu fiz o que toda mãe faz no casamento do filho. Engoli o orgulho, sorri e disse que estava tudo bem. David veio me perguntar se eu estava magoada, e eu menti dizendo que não. O que eu ia falar? Que a mulher dele tinha acabado de me humilhar na frente de 200 pessoas? Era o dia mais feliz da vida do meu filho. Roberto Oliveira, o pai da Samantha, me procurou durante a festa e disse: "Dona Margarida, eu não sabia que a senhora era mãe do Davi. A senhora salvou minha empresa. Minha família deve muito à senhora." Ele estava claramente nervoso, suando até. E aí eu entendi. Ele nunca contou para a família que havia vendido 40% da empresa para uma investidora anônima. Eles não sabiam que a fortuna deles tinha vindo do meu dinheiro. Nos meses seguintes, Samantha começou a ser mais próxima de mim. Ligava toda semana. "Sogra, como a senhora está? A senhora não se sente sozinha naquela casa grande?" Casa grande? Gente, minha casa tem 3 quartos e um quintal pequeno, mas ela insistia. "A senhora devia vir morar aqui perto da gente, ou então a gente podia procurar uma casa melhor para a senhora." Um dia, ela apareceu em casa sem avisar, com uns papéis na mão. Disse que tinha uma proposta interessante para me fazer. Sentou na minha mesa de jantar, a mesma onde eu e Tomás planejamos nossa vida toda, e falou: "Sogra, eu fiz uma pesquisa sobre investimentos familiares. A senhora sabia que pode otimizar os impostos criando um fundo familiar?" Otimizar impostos? Aquela menina de 28 anos querendo me ensinar sobre dinheiro? Ela continuou: "Eu conversei com um advogado especialista. Se a senhora transferir seus investimentos para um fundo familiar, além de pagar menos impostos, pode garantir que o patrimônio fique protegido para o David e para os futuros netos." Futuros netos que nem existiam ainda. E ela já estava planejando o que fazer com meu dinheiro. Eu perguntei: "E quem administraria esse fundo?" Ela sorriu, aquele sorriso que me dava arrepios, e respondeu: "Ah, sogra, isso é com profissionais. Eu posso ajudar, já que entendo de administração. E o David também. Seria uma coisa da família, sabe? Coisa da família onde eu, a dona do dinheiro, seria apenas uma consultora." David começou a chegar em casa falando dessas ideias. "Mãe, a Samantha tem razão. A senhora podia investir numa casa melhor, ou então a gente podia montar um negócio juntos." Meu filho, que sempre foi humilde, de repente estava cheio de planos grandiosos. "Mãe, por que a senhora nunca me contou que tinha tanto dinheiro assim?" Eu expliquei: "David, eu queria que você construísse sua própria vida primeiro." E ele disse uma coisa que me partiu o coração: "Mas mãe, a Samantha falou que a senhora está sendo egoísta guardando tudo isso só para a senhora." Egoísta? Eu que trabalhei 40 anos para construir esse patrimônio, egoísta por não entregar tudo de bandeja? A coisa foi escalando. Samantha começou a visitar mais, sempre com sugestões. "Sogra, que tal a gente fazer uma viagem em família para a Europa? Podemos conhecer uns investimentos imobiliários por lá." "Sogra, meu primo é corretor de imóveis. Ele pode mostrar umas mansões lindas em Alphaville." "Sogra, a senhora não acha que está perdendo oportunidades morando nessa casa velha?"
Um dia, ela chegou com uma proposta mais direta. Sogra, eu tenho um amigo que trabalha no banco. Ele disse que a senhora tem mais de... Bem, muito dinheiro mesmo. A senhora não tem medo de assalto morando sozinha? Medo de assalto. Eu moro no mesmo bairro há 40 anos, conheço todos os vizinhos. A gota d'água foi quando David chegou em casa e disse: Mãe, a Samantha está grávida. Eu fiquei radiante. Ia ser avó. Mas aí ele continuou. Por isso a gente estava pensando, já que a senhora vai ser vovó, que tal a gente acelerar esses planos do fundo familiar para garantir o futuro do bebê? Naquele momento eu entendi. Eles tinham cronometrado tudo. A gravidez, as visitas, as sugestões, os planos. Samantha não estava grávida por acaso. Estava grávida porque precisava de uma carta na manga para me pressionar. E o pior, ela estava usando meu próprio filho e meu futuro neto como instrumentos de chantagem emocional. Foi aí que eu tomei uma decisão. Era hora de descobrir exatamente quem era Samantha de Oliveira e o que ela e a família dela estavam realmente planejando. Porque uma coisa eu aprendi nesses 65 anos de vida. Quando alguém quer seu dinheiro, eles nunca param no primeiro não. E Samantha estava apenas começando. Na semana seguinte àquela conversa sobre o fundo familiar, eu tomei a decisão que mudaria tudo. Liguei para o escritório do Dr. Fernando Almeida, o advogado que cuidava dos meus investimentos há 15 anos. É um homem discreto, desses que não fazem propaganda, mas que conhece cada centavo que eu tenho e cada movimento que eu faço no mercado financeiro. Doutor Fernando, eu preciso de uma investigação completa sobre a família Oliveira. Roberto Oliveira, da Oliveira Holdings, a filha Samantha e a mulher, Patrícia. Quero saber tudo. Situação financeira real, histórico de crédito, processos na justiça, tudo. Ele ficou surpreso, mas não fez perguntas. Em 15 anos de parceria, ele aprendeu que quando eu peço alguma coisa, é porque tenho motivos. Enquanto esperava o resultado, comecei a observar mais atentamente o comportamento da minha nora. Samantha vinha me visitar 3 vezes por semana, sempre com alguma novidade sobre investimentos. Um dia, ela chegou com um tablet mostrando apartamentos de luxo. Sogra, olha que lindo esse penthouse em Moema. O corretor disse que é um excelente investimento. Outro dia, sogra, que tal a gente abrir uma loja? Eu entendo de moda, a senhora tem o capital. O que mais me chamava a atenção era como ela sempre falava a gente. Como se meu dinheiro já fosse nosso dinheiro. E David, coitado, estava completamente encantado com a gravidez dela e com todos esses planos grandiosos. Mãe, a Samantha tem tantas ideias boas? Ela realmente entende de negócios? Uma tarde, Dr. Fernando me ligou. Dona Margarida, eu tenho um relatório. A senhora pode vir ao meu escritório amanhã? Pelo tom da voz, eu sabia que as notícias não eram boas. Ou melhor, eram ótimas para mim, péssimas para eles. No dia seguinte, sentei na poltrona de couro do escritório dele, no centro de São Paulo, e ouvi coisas que me fizeram entender tudo. Dona Margarida, a situação da família Oliveira é muito pior do que aparenta. Roberto Oliveira deve mais de 2 milhões de reais para fornecedores. A empresa só não faliu porque a senhora investiu nela 3 anos atrás. Sem esse dinheiro, eles teriam perdido tudo. E tem mais, continuou o Dr. Fernando. Patrícia Oliveira, a mãe da Samantha, gastou uma fortuna em tratamentos estéticos e viagens nos últimos 2 anos. Eles estão vivendo de aparência, mas a realidade é que dependem totalmente dos lucros da empresa, que agora são divididos com a senhora. A parte sobre Samantha foi a que mais me chocou. A menina tem um histórico interessante. Namorou 2 empresários antes do seu filho. Os 2 relacionamentos terminaram depois que as famílias descobriram que ela estava tentando se envolver nos negócios deles. Tem até um boletim de ocorrência de um ex-namorado acusando ela de ter tentado falsificar a assinatura dele em documentos bancários. Falsificar a assinatura? Minha nora tinha tentado falsificar a assinatura? E teve a coragem de vir na minha casa falar sobre
otimizar impostos e proteger o patrimônio familiar. Doutor: Fernando, e sobre a gravidez dela? Ele suspirou. Dona Margarida, pelo que conseguimos apurar, ela não está grávida. Foi ao médico 3 vezes no último mês, sempre acompanhada de uma mulher mais velha, provavelmente a mãe. Mas os exames que conseguimos rastrear são todos negativos. Naquele momento tudo fez sentido. A mentira da gravidez para me pressionar. Os planos do fundo familiar. As visitas constantes. A mudança súbita de comportamento depois que Roberto me reconheceu no casamento. Eles haviam descoberto que eu era a investidora anônima que salvou a empresa deles. E agora queriam uma fatia maior do que já tinham. Mas o que eles não sabiam é que aqueles 40% da Oliveira Holdings eram apenas uma pequena parte do meu patrimônio. Eu tinha investimentos em 17 empresas diferentes, propriedades em 5 estados e um portfólio de ações que rendia mais por mês do que Roberto Oliveira ganhava por ano antes de eu salvá-lo da falência. Saí daquele escritório com uma sensação estranha. Não era raiva, não era tristeza. Era uma clareza absoluta sobre o que eu precisava fazer. Samantha e a família dela me viram como uma velha sozinha e ingênua, fácil de manipular. Eles acharam que poderiam me usar como um banco particular da família. O que eles não sabiam é que eu não era apenas a viúva simples que aparentava ser. Eu era uma investidora que havia construído um império nos bastidores, que conhecia cada estratégia de manipulação financeira, porque já havia visto todas elas no mundo dos negócios. E agora, finalmente, ia mostrar para eles quem realmente mandava nesse jogo. Cheguei em casa e liguei para David. Filho, marca um jantar aqui em casa no sábado. Chama a Samantha. Está na hora da mamãe conhecer melhor a minha nora. Ele ficou todo feliz. Que bom, mãe. A Samantha vai adorar ter uma conversa mais íntima com a senhora. Conversa íntima? Pode deixar que ia ser bem íntima mesmo. Durante toda aquela semana que antecedeu o jantar, eu me transformei numa atriz. Continuei sendo a sogra simples e acolhedora que Samantha esperava ver. Quando ela me ligava, eu falava com aquela voz mansa. Oi, minha querida, como está o bebê? Bebê que não existia, mas ela continuava mentindo. Ah, sogra, enjoando muito, mas o médico disse que é normal. David vinha me visitar mais vezes, todo preocupado com minha solidão. Mãe, a Samantha disse que a senhora anda meio estranha. Está tudo bem? Eu sorria e respondia. Filho, estou só pensando em tudo que vocês falaram sobre o futuro. Talvez vocês tenham razão mesmo sobre esse negócio de otimizar os investimentos. Vocês não imaginam como foi difícil fingir que estava considerando entregar meu patrimônio para eles, mas eu precisava que Samantha se sentisse segura, que achasse que o plano dela estava funcionando. Enquanto isso, eu trabalhava nos bastidores como uma estrategista de guerra. Liguei novamente para Dr. Fernando. Doutor, eu preciso de mais informações. Quero saber exatamente quanto a família Oliveira deve, para quem devem, e qual é o prazo para quitar essas dívidas. Também pedi para ele contactar meus outros advogados, porque eu ia precisar de uma equipe jurídica completa para o que estava planejando. O que vocês não sabem é que durante esses 40 anos de investimentos, eu aprendi uma coisa fundamental. Informação é poder. Então comecei a coletar cada detalhe sobre Samantha que eu conseguia. Descobri que ela tinha cartão de crédito em 3 bancos, todos no limite, que havia comprado um carro importado no ano anterior, financiado em 72 vezes, que frequentava restaurantes e spas caríssimos, sempre postando nas redes sociais como se fosse rica de berço. Dr. Fernando me trouxe um relatório ainda mais detalhado. Dona Margarida, Roberto Oliveira tem um prazo até dezembro para quitar uma dívida de R$800 mil com o BNDES. Se não conseguir, pode perder o controle acionário da empresa. Dezembro! Faltavam apenas 4 meses. E adivinhem quem era a sócia que poderia assumir o controle total se ele não quitasse? Exato, eu! Mas a informação mais valiosa veio de uma fonte inesperada. Minha vizinha, Dona Rosa,
que trabalha como faxineira em Campos do Jordão, me contou algo interessante. Margarida, aquela menina que casou com seu David, ela estava no salão de beleza semana passada, dizendo para as amigas que em pouco tempo ia estar morando numa mansão. E aí veio o detalhe que me fez rir. Ela falou que a sogra dela é uma velha besta que não sabe nem onde tem dinheiro guardado. Velha besta? Eu que multipliquei por 50 o patrimônio que Tomás me deixou? Eu que identifiquei e salvei a empresa dela da falência antes mesmo dela saber que estava afundando? Tudo bem, Samantha. Vamos ver quem é a velha besta aqui. Durante esses dias, Samantha intensificou as visitas, sempre com alguma novidade urgente. Sogra, meu advogado disse que tem um prazo para criar o fundo familiar. Se não fizermos logo, podemos perder benefícios fiscais importantes. Benefícios fiscais inexistentes, mas ela apostava na minha ignorância. O que mais me impressionava era a cara de pau dela. Um dia chegou com plantas de casas. Sogra, olha essas mansões em Alphaville. A senhora podia comprar uma para a gente morar todos juntos. Seria tão bom para o bebê crescer perto da vovó. Mansões de 5 milhões de reais. E ela falando como se fosse comprar pão na padaria. David estava completamente envolvido nos planos dela. Mãe, a Samantha tem razão sobre investir em imóveis. É mais seguro do que ações. Meu filho tentando me ensinar sobre investimentos. Se ele soubesse que eu tinha propriedades em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Na quinta-feira, 2 dias antes do jantar, Samantha fez a jogada mais ousada. Apareceu com um contrato já redigido. Sogra, trouxe aqui os papéis do fundo familiar. É só assinar que meu advogado já providencia tudo. Papéis que transfeririam 70% do meu patrimônio para um fundo controlado por ela e David, onde eu seria apenas uma beneficiária vitalícia. Eu peguei os papéis, li com cuidado e disse: minha querida, preciso mostrar isso para meu contador antes de assinar qualquer coisa. Ela ficou visivelmente irritada. Mas, sogra, é só uma formalidade. Quanto antes organizarmos isso, melhor para todos nós. Aquela noite, eu não consegui dormir. Não de preocupação, mas de expectativa. Porque no sábado, no jantar, eu ia fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Parar de fingir que era apenas uma viúva simples e mostrar para Samantha de Oliveira quem realmente mandava nessa história. Liguei para Dr. Fernando na sexta-feira. Doutor, pode preparar uma contraproposta? Quero todos os documentos prontos para sábado à noite. E aí eu expliquei exatamente o que ia acontecer naquele jantar. Quando terminei de falar, ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Dona Margarida, em 30 anos de advocacia, nunca vi uma reviravolta como essa. Reviravolta? Isso ainda não era nada. O que ia acontecer no sábado faria Samantha entender que escolheu a pessoa errada para tentar enganar. Sábado chegou e eu acordei com uma sensação que não tinha há anos. Estava ansiosa, mas do jeito bom. Como uma criança esperando o Natal. Passei o dia cozinhando as comidas favoritas do David, lasanha, farofa da minha sogra, pavê de chocolate, como se fosse um jantar comum de família. Mas debaixo dessa normalidade toda, eu estava armada até os dentes com informações. David e Samantha chegaram pontualmente às 7 da noite. Ela veio toda produzida, vestido de grife, bolsa cara, salto alto, para um jantar caseiro na casa da sogra. Oi, sogra, como a senhora está? Me cumprimentou com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Estou ótima, minha querida. E como está o bebê? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dela. Por um segundo ela vacilou, mas logo se recuperou. Enjoando muito ainda, mas é normal do primeiro trimestre. Durante o jantar, a conversa ficou superficial. David falando do trabalho, Samantha elogiando a comida, eu fazendo papel de sogra amorosa. Mas eu percebi que ela estava impaciente. Várias vezes olhou para a bolsa onde estava o contrato do fundo familiar. Depois da sobremesa,
Ela finalmente fez a jogada. Sogra, a senhora já teve tempo de conversar com seu contador sobre aqueles papéis que trouxe? Eu disse que sim. E então, o que ele achou? Foi aí que comecei. Sabe, Samantha, meu contador achou muito interessante. Principalmente a parte onde 70% dos meus investimentos seriam transferidos para um fundo controlado por vocês. David arregalou os olhos. 70%? Samantha, você não tinha dito que era só para organizar melhor os investimentos? Samantha ficou vermelha. David, é só uma questão técnica. Sua mãe continuaria sendo a principal beneficiária. Eu sorri. Principal beneficiária do meu próprio dinheiro. Que generosidade! Mas, sogra, ela tentou se recompor. É para proteger o patrimônio da família, para garantir o futuro do nosso filho. Foi aí que eu larguei a primeira bomba. Que filho, Samantha? O silêncio na sala foi absoluto. David olhou para mim, depois para ela. Mãe, do que a senhora está falando? David, sua esposa não está grávida. Nunca esteve. Tirei da gaveta os laudos médicos que Dr. Fernando havia conseguido. Estes são os exames que ela fez nas últimas semanas. Todos negativos. Samantha levantou da cadeira. Isso é uma violação de privacidade. A senhora não tem o direito de investigar minha vida médica. Eu tenho o direito de me proteger de fraude, Samantha. E mentir sobre gravidez para extorquir dinheiro é fraude. David estava branco como papel, olhando os exames. Samantha, isso é verdade? Ela tentou negar. David, são exames antigos. Eu descobri a gravidez depois. Mas eu já estava preparada para essa desculpa. Os exames são da semana passada, Samantha. A data está aqui. David se levantou. Você mentiu sobre estar grávida? Por quê? Por quê? Eu respondi por ela. Ela precisava de uma forma de me pressionar a entregar meu dinheiro. Aí, eu coloquei na mesa o relatório completo que Dr. Fernando havia preparado. Vocês querem saber por que Samantha tem tanta pressa com esse fundo familiar? E aí eu comecei a ler. Samantha de Oliveira. Cartões de crédito em 3 bancos, todos no limite máximo. Financiamento de um BMW em 72 vezes. Dívidas em 5 lojas de roupas de grife. David pegava cada documento incrédulo. E tem mais. Roberto Oliveira deve R$800 mil ao BNDES. Prazo para quitação, dezembro deste ano. Se não pagar, perde o controle da empresa. Samantha estava cada vez mais pálida. Patrícia Oliveira gastou R$200 mil em tratamentos estéticos nos últimos 2 anos, tudo financiado. David explodiu. Samantha, sua família está quebrada. Ela tentou se defender. David, todo empresário tem dívidas, é normal. Normal é, eu concordei. O que não é normal é tentar enganar a sócia que salvou a empresa da falência. Aí veio a segunda bomba. David, você sabia que eu sou dona de 40% da empresa do pai da Samantha? Como assim, mãe? 3 anos atrás, quando a Oliveira Holdings estava à beira da falência, eu investi R$2,5 milhões na empresa através de um fundo de investimento anônimo. Sem esse dinheiro, Roberto teria perdido tudo. David me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Samantha tentou uma última cartada. Sogra, isso não muda nada. Somos família agora. Família? Eu ri. Samantha, você me chamou de vergonha da família no seu próprio casamento. Você disse para as amigas no salão de beleza que eu sou uma velha besta que não sabe onde tem dinheiro guardado. Isso é o que você chama de família? Ela ficou boquiaberta. Como a senhora... Como eu sei? Porque eu não sou a velha ingênua que vocês pensaram que fosse. Foi aí que eu soltei a bomba final. Vocês querem saber quem eu realmente sou? Eu sou proprietária de investimentos em 17 empresas. Tenho propriedades em 5 estados. Meu portfólio de ações vale mais do que toda a fortuna que a família Oliveira já teve na vida. David estava paralisado. Mãe, a senhora é rica? Não, filho, eu não sou rica. Eu sou muito rica.
E sua esposa descobriu isso e decidiu que era mais fácil me enganar do que trabalhar honestamente. Samantha tentou uma última vez. David, ela está mentindo. Olha onde ela mora, o carro que dirige. Eu moro na mesma casa há 40 anos porque escolhi morar aqui, Samantha. Porque não sou obrigada a provar nada para ninguém ostentando coisas caras. Peguei meu celular e mostrei o extrato da conta. Quer ver o saldo da minha conta corrente? Quando David viu os números na tela, ele sentou pesadamente na cadeira. Mãe, por que nunca me contou? Porque eu queria que você fosse um homem de caráter, filho. Que valorizasse o trabalho, a honestidade. E você é. O problema é que você se casou com alguém que só vê cifras quando olha para as pessoas. Naquele momento, Samantha desabou. Começou a chorar. Tá bom, é verdade, minha família está falida. Eu pensei que se eu me casasse com David... Você pensou que podia me usar como banco particular da família. Eu me levantei e fui até ela. Samantha, você é uma menina inteligente, formada, bonita. Podia ter construído uma vida honesta, mas preferiu mentir, manipular e tentar me roubar. David estava destruído. Samantha, você se casou comigo pelo dinheiro da minha mãe? Ela não respondeu. Não precisava. A resposta estava estampada na cara dela. Foi aí que eu fiz minha última jogada. Samantha, vou fazer uma proposta. Uma única vez, uma única chance. Coloquei um envelope na mesa. Dentro deste envelope tem um cheque de R$500 mil. Você pega esse dinheiro, assina o divórcio e sai da vida da minha família para sempre. Ou então a gente resolve isso na justiça, onde eu tenho provas de tentativa de fraude, extorsão e falsidade ideológica. Ela olhou para o envelope, depois para David. David! Não, ele disse. Não fala mais nada. Pega o dinheiro e vai embora. E foi assim que Samantha de Oliveira descobriu que escolheu a pessoa errada para tentar enganar. Samantha pegou o cheque. Nem olhou para David, nem tentou se explicar mais. Assinou os papéis do divórcio que Dr. Fernando havia preparado, pegou a bolsa e saiu da minha casa sem dizer uma palavra. David ficou sentado na mesa da cozinha por mais de 1 hora, em silêncio absoluto. Eu não forcei conversa. Depois de 40 anos sendo mãe, eu sabia que meu filho precisava processar tudo aquilo no tempo dele. Quando ele finalmente falou, disse apenas: "Mãe, me desculpa." Eu abracei meu filho e disse: "Você não tem culpa de nada, David. Você foi enganado por uma pessoa muito habilidosa em manipulação." Os meses seguintes foram de reconstrução. David teve que lidar com o divórcio, com a descoberta de que a mãe era milionária e principalmente com o fato de que havia sido usado. Ele ficou deprimido por algumas semanas, questionando se algum dia conseguiria confiar em alguém de novo. Mas vocês sabem como é a mãe brasileira, né? Eu não ia deixar meu filho se afundar. Conversei com ele sobre tudo, sobre por que mantive a fortuna em segredo, sobre como identifiquei que Samantha estava mentindo, sobre como ele podia aprender com essa experiência sem perder a fé no amor. "Filho", eu disse, "não deixe uma pessoa desonesta roubar sua capacidade de amar. Existem mulheres verdadeiras por aí que vão te amar pelo homem trabalhador e honesto que você é." 3 meses depois do divórcio, eu descobri que Roberto Oliveira não conseguiu quitar a dívida com o BNDES. Como eu esperava, assumiu o controle total da Oliveira Holdings. Mas vocês sabem o que eu fiz? Mantive Roberto como diretor da empresa, com um salário digno. Ele era um pai tentando proteger a família, mesmo que pelos métodos errados. Patrícia teve que cortar os gastos supérfluos, mas nada que comprometesse a dignidade deles. O interessante é que sem a pressão das dívidas e sem Samantha, criando expectativas irreais, a família Oliveira começou a se reorganizar financeiramente. Roberto se tornou um funcionário dedicado da própria empresa, que quase perdeu. E até me agradeceu por ter assumido o controle. "Dona Margarida, a senhora salvou nossa família 2 vezes. Uma quando investiu na empresa, outra quando tirou minha filha da vida do seu filho."
6 months after everything happened, David came home with a smile I hadn't seen in a long time. "Mom, I met someone. Her name was Sarah. She was an elementary school teacher, 32 years old, divorced with a 6-year-old daughter named Alice. Mom, she doesn't even know what you do for a living, and she doesn't ask about money. She likes me for who I am." 6 meses depois de tudo acontecido, David chegou em casa com um sorriso que eu não via há muito tempo. "Mãe, conheci alguém. O nome dela era Sarah, professora do ensino fundamental, 32 anos, divorciada com uma filha de 6 anos chamada Alice. Mãe, ela nem sabe o que a senhora faz da vida e não pergunta sobre dinheiro. Ela gosta de mim por quem eu sou. Quando conheci Sarah, eu soube imediatamente que ela era diferente. Chegou na minha casa com a filha, um bolo de cenoura que ela mesma havia feito, e tratou Alice para não mexer nas minhas coisas. Desculpe incomodar no domingo, dona Margarida. David falou tanto da senhora que Alice queria conhecer a vovó nova." Vovó nova. Vocês não imaginam como meu coração se encheu de alegria ouvindo isso. Alice, uma menina esperta e carinhosa, me adotou como avó no primeiro dia. E Sarah? Sarah me tratava exatamente como trataria qualquer sogra. Com respeito, carinho, mas sem bajulação. 1 ano depois, David e Sarah se casaram numa cerimônia pequena e íntima, na mesma igreja onde ele havia se casado com Samantha. Mas que diferença! Sarah chegou de vestido simples, comprado numa loja do centro, radiante de felicidade genuína. Alice foi a daminha de honra e eu chorei de emoção vendo meu filho verdadeiramente feliz. No ano seguinte, Sarah engravidou. Uma gravidez real, com enjoos reais, com ultrassons que ela me mostrava orgulhosa. "Olha, dona Margarida, o médico disse que o bebê está perfeitamente saudável. Quando meu neto Gabriel nasceu, eu entendi o que é ser avó de verdade. Hoje, aos 66 anos, eu finalmente vivo sem máscaras. Continuei na mesma casa, porque eu amo minha casa. Mas agora David, Sarah, Alice e Gabriel sabem exatamente quem eu sou. Não mudei meu estilo de vida, ainda faço compras no mesmo supermercado, ainda cumprimento as mesmas vizinhas. A diferença é que agora eu não preciso fingir ser quem não sou. Meus investimentos continuam crescendo. Abri uma fundação para ajudar mães solteiras a voltarem a estudar, porque eu sei o que é ter que batalhar para sustentar uma família. Sarah, inclusive, ajuda na fundação, usando a experiência dela como professora para desenvolver os programas educacionais. E Samantha? Nunca mais a vi. Soube por terceiros que ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde conseguiu um emprego numa empresa de marketing. Espero sinceramente que tenha aprendido alguma coisa com tudo isso. Às vezes penso se ela encontrou alguém que realmente a ama, não por interesse, mas por quem ela é. Todo mundo merece uma segunda chance na vida. O que eu aprendi com tudo isso? Que não podemos ter medo de mostrar quem realmente somos para as pessoas que amamos. Passei 40 anos escondendo minha verdadeira identidade, pensando que estava protegendo meu filho, mas no final, quase perdi ele para uma pessoa que só queria se aproveitar da nossa família. Aprendi também que dignidade não tem preço. Eu podia ter deixado Samantha me humilhar em silêncio. Podia ter fingido que não sabia das mentiras dela. Mas uma mulher que trabalhou a vida inteira para construir alguma coisa não pode aceitar ser tratada como boba. E vocês sabem qual foi a maior lição de todas? Que a verdadeira riqueza não está na conta bancária. Está em ter um filho que me respeita, uma nora que me ama de verdade, netos que correm para me abraçar quando chegam em casa, e a tranquilidade de dormir toda noite sabendo que construí tudo isso com honestidade. Agora eu quero saber de vocês. O que fariam no meu lugar? Já passaram ou conhecem alguém que esteve numa situação parecida? Como vocês lidariam com uma pessoa que tentasse se aproveitar da família de vocês? Se vocês estão passando por alguma situação de manipulação familiar, lembrem-se, vocês têm mais poder do que imaginam. Às vezes a pessoa que os outros subestimam
é exatamente quem tem mais força para reverter o jogo. E não se esqueçam, nunca, jamais, deixem alguém fazê-los sentir vergonha de quem vocês são. Seja pobre, seja rico, seja classe média, sua dignidade não está à venda. Comentem aí embaixo suas experiências, suas opiniões e, principalmente, de onde vocês estão me ouvindo. Adoro saber que minhas histórias chegam em pessoas de todo o Brasil e do mundo. Obrigada por me acompanharem até aqui. Nos vemos na próxima história.